Boa noite. Nós somos o grupo 13 e vamos falar um pouco sobre o artigo Modelos Nulos e Processos de Aleatorização, algumas aplicações em ecologia de comunidade. O grupo é composto pela Giovana Cristina, Gabriela, Lucas Dionísio, Jefferson e Daniele. O artigo foi elaborado por Pais e Blinder, foi publicado no ano de 1995 na O Ecologia Brasiliensis. Tá? Ele é composto por 21 páginas e agora nós vamos abordar um pouquinho a introdução dele para contextualizar todo o trabalho. O artigo ele inicia abordando um pouquinho a ciência e os seus métodos dentro da introdução. Então seriam os métodos experimentais e os não experimentais. E aí, falando um pouquinho de ciência experimental, atualmente ela utiliza muito de testes estatísticos, né? Tanto para validar, tanto para testar suas hipóteses. E, consequentemente, os resultados também serão testados e serão comparados com as situações que são denominadas de situações controle. Para que, então, cada possível solução, né, que surja, possa ser analisada e testada de acordo com as suas probabilidades. Pensando nisso, a teoria nula, que já é baseada na ausência de relação entre uma hipótese e a outra, ela pode ser avaliada, então, a partir da sua probabilidade. Já no caso da ciência não experimental, como a ecologia, quando a gente parte de dados coletados, eles são comparados de acordo com a teoria que foi adotada na pesquisa. Mas pensando em uma ausência de processos casuais, a distribuição de probabilidade ela é desconhecida. Aí, então, a necessidade da teoria nula. Sendo assim, um modelo nulo ele é uma tentativa de simular esses valores probabilísticos na ausência de um processo específico, o que vai possibilitar o trabalho dentro de uma pesquisa de ciência não experimental com uma situação controle hipotética, assim como ocorre nas ciências experimentais e as suas situações controle. Esse modelo foi inicialmente utilizado em ecologia por Colley em 1951, Palmgren em 1949 e Williams em 1951. Mas foi apenas depois do trabalho do Diamond, em 1975, que foi proposta a competição interespecífica como um dos principais fatores em estruturação de comunidades. E aí, então, a ideia do modelo nulo foi se tornando mais concreta. Porém, essa proposta foi duramente criticada por Connor e Simberloff, que sugeriram que as conclusões do trabalho do Diamond foram geradas ao acaso, o que acabou gerando um grande debate na comunidade científica. Então, o Simberloff ele não acreditava que a competição interespecífica gerava um padrão de concorrência de espécies que fosse significativamente não aleatório. E ele também não acreditava que a competição entre uma espécie e outra pudesse ser medida pela observação dos padrões de distribuição espacial. E aí, depois de toda essa discussão, a teoria foi reformulada, foi aprofundada, tanto na sua elaboração enquanto um modelo, quanto nas suas ideias filosóficas sobre a ecologia. E foi gerado um modelo nulo que sustentasse essa hipótese, o qual foi aceito. Então, o Connor e o Simberloff, em 1983 e 1986, propuseram uma técnica de aleatorização de matrizes com o modelo nulo, que também ficou conhecido como método Monte Carlo, que se trata de uma matriz binária de dados que foi dita por eles como a única maneira de avaliar a consistência de uma teoria ecológica e de elaborar uma hipótese que seja testável. E tudo isso foi feito pensando em dados observacionais e na relação dos seres vivos com o meio ambiente. Então, Connor e Simberloff, eles trataram o modelo nulo como um modelo indispensável para a ecologia e para suas aplicações. E agora nós vamos ver com mais detalhes as propostas do Diamond, Connor e Simberloff. Agora eu vou falar os principais tipos de modelo nulo. A gente começa então falando a diferença entre hipótese nula e modelo nulo. Na hipótese nula,
a gente tem uma hipótese que ela é independente de alguma variável específica ou um processo particular, que são a variável ou o processo que é, vão ser estudados na hora de fazer um modelo nulo. E o modelo nulo é uma simulação feita para comprovar ou estudar essa hipótese nula, onde os valores não são afetados por um processo específico, que é o processo a ser estudado. A gente vai falar então sobre modelos nulos de concorrência, que são, eles usam um caráter binário para expressar o significado. Os dois principais modelos nulos que a gente vai apresentar aqui hoje são o modelo de Connor e Simberloff, também conhecido como modelo de Monte Carlo, e o modelo de Diamond e Gilpin, que é também conhecido como modelo logaritmo linear. E do que se trata o modelo de Connor e Simberloff? Esse modelo se trata de um rearranjo aleatório das matrizes, onde nesse rearranjo se conserva a somatória das linhas e colunas. Ou seja, mesmo com um rearranjo aleatório, o total se mantém igual. E nessa manutenção dos totais que é feito nesse modelo, mantém e incorpora as propriedades ecológicas. E o que principalmente tem de diferença entre o modelo de Connor-Simberloff e a matriz original é a frequência de concorrência de pares de espécies.
Aqui a gente tem um gráfico mostrando o resultado de um modelo de Connor e Simberloff, sendo que na linha tracejada a gente tem os pares de espécies e a linha contínua os pares de espécies gerados pelo modelo nulo. E essa barra vertical indica o intervalo de confiança que é proposto. E quais foram as principais críticas ao modelo proposto por Connor e Simberloff? A primeira crítica foi que o número de permutações é muito pequeno. A segunda foi que algumas matrizes do tipo triangular só permitem construção de um tipo de matriz. Uma outra configuração, como a de tabuleiro de xadrez ou checkerboard, permitem a construção de vários tipos de matrizes aleatórias. E a terceira é que matrizes nulas são completamente independentes da matriz real, sendo que nessa terceira é uma crítica muito forte, mas se a matriz original for grande e ao invés de usar Qi quadrado, usar o teste de Kolmogorov-Smirnov, esses problemas são amenizados. E aqui nós temos o modelo de Diamond-Gilpin, também conhecido como modelo logaritmo linear. Ele foi proposto como uma resposta ao modelo de Connor e Simberloff, sendo que o modelo de Connor e Simberloff criticava os estudos de Diamond diretamente. Ele se trata de um modelo binário baseado na somatória de linhas e colunas. Ele busca a probabilidade e a frequência em relação ao desvio padrão. Para isso é necessário calcular o desvio padrão entre todos os pares de espécies, onde nós temos que um alto desvio padrão significa maior concorrência entre pares de espécies e um baixo desvio padrão significa uma distribuição excludente. Nessa imagem a gente tem representado o resultado de um modelo de Diamond-Gilpin, sendo que o histograma, as barras, são os resultados observados, a curva são os resultados esperados, de acordo com esse modelo. Nesse caso, a hipótese nula é rejeitada. E também notar que o número de associações positivas, todas as associações que são maiores que zero, foi maior do que o esperado. E aí fica a questão de qual modelo desses utilizar. Foi proposto por Jackson em 92 que a melhor alternativa seria talvez utilizar um modelo híbrido, onde juntariam tanto o modelo de Diamond e Gilpin como o de Connor e Simberloff. E como seria um modelo assim? Nesse tipo de modelo híbrido, a melhor opção seria que a frequência e o desvio padrão sejam calculados por aleatorização condicionada, porque incorpora informações sobre os pares de espécies do logaritmo linear e ainda assim utilizando o método de aleatorização condicionada que foi proposto por Connor e Simberloff. Mas também, no final de contas, foi definido que o propósito principal de modelos nulos, onde eles foram úteis mesmo,
foi na capacidade de verificar a não aleatoriedade dos dados. Modelos nulos para dados quantitativos. Apresentaremos aqui dois exemplos de modelos nulos quantitativos. O primeiro é um modelo nulo de proporção de similaridade, ou seja, com abundância, e o segundo modelo nulo de grau de organização de comunidade. Bom, agora serão explicados cada exemplo mencionado no slide acima. Modelo nulo de proporção de similaridade com abundância. Tem muitas formas para se medir o grau de similaridade de ocorrência entre duas espécies quando se tem dados quantitativos, levando-se em conta os locais onde tais espécies se encontram e a proporção de abundância relativa. Para ilustrar o exemplo citado acima, o texto nos traz esse artigo do professor e pesquisador Seio, que tem a foto dele aqui no slide, né? Ele fez esse estudo para medir o grau de similaridade entre peixes em lagoas de coral, né? E ele fez esse estudo por mais ou menos 20 anos. E aqui ao lado também tem uma ilustração, uma foto da comunidade de peixes e os recifes de corais que ele estudou. Mais adiante eu vou falar mais um pouquinho sobre isso. Então, falando um pouco a respeito do estudo que o professor e pesquisador fez, o que eles estudaram então? O grau de similaridade, eles usaram 25 espécies de peixes em 20 lagoas de arrecifes de corais, né? Entre esses grupos de espécies foram identificadas por um agrupamento e para testar a significância das associações, eles usaram o modelo nulo que foi proposto por Connor e Semberloff, mas em dados quantitativos. Somatórios marginais foram mantidos no processo de aleatorização e as frequências de ocorrência também. Foram produzidas, então, 15 matrizes nulas para cada local. A porcentagem de similaridade para cada grupo de espécie foi produzida pela utilização de modelo nulo, comparada com a PS real, ou porcentagem de similaridade, que a gente utilizou essa sigla. Aqui nesse slide a gente coloca os resultados desse estudo que foi falado acima, né? Então, o que conclui-se? Que foram poucos os locais onde as associações atingiram valores de proporção de similaridade, APS, superiores ao acaso ou associações positivas. E na maioria encontraram-se combinações de espécies com a proporção de similaridade iguais e inferiores ao acaso, ou seja, independentes. Então, as espécies que concorrem têm reações diferentes de acordo com o local e que o mesmo local ele pode e oferece diversas formas de se utilizar os recursos disponíveis e que só a maior probabilidade desse recrutamento, né, viável se responsabiliza pela estruturação dessas comunidades nesses arrecifes de corais na Austrália. Bom, agora nós vamos falar do segundo exemplo de modelo nulo, que é o modelo nulo de grau de organização da comunidade. Então, a maioria dos modelos nulos nas comunidades de animais, eles se baseiam em padrões de ocorrência ou coabundância, que já foi citado acima, gerados ao acaso, mas esses padrões baseados dos animais, eles têm pouca validade e aplicabilidade nas comunidades de plantas terrestres. Nesse slide, nós trouxemos a foto do professor Zobel, né? Aqui em cima tem o título do artigo dele. Ele é um professor e pesquisador, né? Ele e seus colaboradores, no ano de 1988, propuseram um índice que mensura o grau de organização em comunidade de plantas
utilizando um modelo nulo que não é baseado em concorrência. E esse tipo de modelo nulo também pode ser usado em comunidades animais. Como que funciona esse modelo proposto pelo professor Zobel? Então, vai funcionar dessa forma. As matrizes compostas por J colunas são unidade amostral e o I representa as espécies. O fundamento de tais análises é comparar o valor observado com o valor de um modelo nulo, para assim diminuir erros de estimativas e não comparar valores pontuais de modelos nulos, e sim comparar valores de distribuição, tá? Então, como que vai funcionar? Geram-se matrizes com o mesmo número de colunas da matriz original, sorteando cada uma das colunas originais. Então, o modelo nulo proposto, ele mantém os somatórios marginais das espécies fixas. Para construir as matrizes nulas, são sorteados os valores observados para cada espécie, né? E para cada uma dessas matrizes nulas, que são 1000, né? É calculado um valor e assim constrói-se a distribuição de frequência. As duas distribuições, a nula e a observada, podem ser comparadas e assim se calcula a diferença máxima entre as duas distribuições acumuladas. Então, a respeito do índice de organização, o que a gente tem? O que significa? O W significa o T máximo, ou seja, o número de matrizes nulas, variando de -1 a 1. Então, quando esse W for menor que zero, a comunidade tem grande heterogeneidade, ou seja, esse dado supõe que estejamos lidando com um complexo de comunidades, né? Quando o W for maior que zero, vai indicar homogeneidade, ou seja, interdependência entre espécies, como, por exemplo, competição e facilitação, alguma das coisas que a gente já viu na aula passada de ecologia de comunidades. Quando o W for zero, a comunidade não tem estrutura e a composição é ao acaso, né? Então, aqui a gente trouxe esse gráfico que ilustra esse estudo que o professor Zobel fez, né? Para ficar mais fácil de compreender o que a gente falou, né, sobre modelos quantitativos nessa parte do nosso trabalho. Apresentamos modelos nulos e suas aplicações na ecologia. Todos são válidos e com isso não há um específico para aplicação em um determinado propósito. Agora iremos abordar um exemplo de modelo nulo e a maneira para avaliar o seu desempenho. Uma das técnicas é a exploratória de dados, mais conhecida como ordenação. Nada mais é que um novo sistema de coordenada formada por diversas técnicas multivariadas, onde se reduz a dimensão de dados da fauna e flora obtidos em estudos na ecologia de comunidades. Depois, os relaciona e os ordena em cada uma dessas dimensões nesse espaço com variáveis físico-químicos buscando gradientes ambientais. Esse método, além de reduzir a dimensionalidade, também releva os fatores ecológicos.
A partir dos estudos em plantas, onde foram aplicadas a técnica multivariadas, feita há 30 anos, permitiu que uma série de algoritmos sejam desenvolvidos na ecologia de comunidades de animal e vegetal. Porém, o uso desregrado, ignorando as suas limitações, ocasionou uma grande problemática na análise indireta de gradientes residente não linear na natureza e suas distribuições ao longo prazo das espécies dos gradientes ambientais. Por isso, um espaço reduzido, a ordenação acaba sendo distorcida, apresentando uma curvatura conhecida como efeito ferradura ou efeito de Guttmann. Nesse caso, a utilização de técnicas como análise de correspondência retiram a tendência não linear, minimizando esse efeito. Por mais que ainda há uma curvatura em primeiros planos fatoriais, esse efeito é resultado de fatores ecológicos em escalas diferentes de magnitude e não sobre a técnica em si. Outro problema encontrado é saber a maneira objetiva de quantas dimensões fatoriais podem ser ecologicamente interpretadas. A dimensão dos dados intrínsecos é baixa, matriz de dados amostras por espécie, por conta da distribuição das espécies serem modesto nos gradientes ambientais. Desse modo, as primeiras dimensões fatoriais são as chamadas de ruído, variação ao acaso, e sinal, gradientes. Ao analisar técnicas de ordenação de uma comunidade de peixes, propuseram uma maneira objetiva para determinar o número de dimensões fatoriais ecologicamente significativa, ampliando seu alcance e também segurança de interpretação das dimensões de grau superior situadas nas regiões sinal e ruído. A proposta é um procedimento chamado análise paralela, onde seu ponto de partida foi dado da literatura psicométrica sob o trabalho de Horn, 1965. Aplica-se a mesma técnica multivariada na matriz de dados original e nas séries de outras matrizes originais das mesmas dimensões, porém com a diferença que seu interior está totalmente aleatório. Com isso, os seus valores serão aquelas das matrizes fatoriais significativas que apresentam autovalores superiores resultante das matrizes aleatorizadas. Técnicas de simulação demonstram que a análise paralela é um dos métodos mais consistentes para se determinar os números de dimensões fatoriais significativas. Porém, antes de qualquer utilização ou generalização teórica, é necessário rejeitar ou construir uma hipótese nula, pois essa proposta determina que a mesma análise quantitativa empregada na matriz original de dados deve ser aplicada em uma matriz aleatorizada, sob as mesmas dimensões que a original, preservando os somatórios das linhas e colunas da matriz original.
Na etapa seguinte, aplicando a análise paralela de Orne e utilizando o processo de aleatorização da matriz nula, numa matriz espaço-temporal com abundância de 112 espécies de peixes coletados em 18 pontos do litoral de Ubatuba, em 2 verões e 2 invernos consecutivos, foram analisados pela técnica de DCA. O modelo nulo proposto por Pais e Blinder tem diferenças entre o de Sale e Steele. Os somatórios marginais são mantidos fixos e a frequência da espécie também foi mantida. No modelo nulo de Pais e Blinder, a ubiquidade não foi mantida e a justificativa utilizada foi que as espécies poderiam ocorrer nas outras estações, uma vez que não se verifica as barreiras geográficas entre as estações da coleta. Com isso, preocupou-se em determinar o número de dimensões ecologicamente significante comparando os autovalores das ordenações das duas matrizes. Matriz real, 72 por 112 e a matriz nula, que tem o mesmo valor. Para determinar qual autovalor da matriz nula é igual ou significante ao autovalor da matriz real, precisa conhecer as médias e variâncias das duas matrizes. No caso da matriz nula, o problema se solucionou, pois foi gerado 15 matrizes nulas e calculou a média da variância de cada um dos autovalores. Para a geração dessas matrizes nulas, foi gerado um programa de computador em linguagem C++, com o nome de ELEAT, por sua vez, fazendo parte de um pacote operacional para análise de dados biológicos denominado Oráculo. Em relação à matriz real, as médias e suas variâncias foram calculadas utilizando a técnica reamostragem, mais conhecida como Jack-Fine. O seu princípio básico é calcular os valores eliminando uma linha ou coluna da matriz real, repetindo o procedimento várias vezes com linhas ou colunas diferentes, obtendo uma série de pseudo-valores sobre todos os valores, onde as médias e as variâncias são estimadas são mais precisos que as originais. Destaca-se que, considerada a porcentagem da explicação dos autovalores calculados, já que seus valores são fortemente influenciados por transformações nos dados originais que possam ser utilizadas. Outro motivo que se levou a trabalhar com as porcentagens dos autovalores é pelo fato que os traços das matrizes diagonais de autovalores das matrizes são diferentes. Após a estimação das médias e variâncias de 71 autovalores da matriz real, tanto como as nulas, foi aplicado o T de student para se diferenciar das médias entre os valores da mesma dimensão.
E frente ao método proposto, obteve-se os resultados da análise de correspondência, que podem ser visualizados neste slide. O gráfico, porém, apresenta apenas os resultados básicos, considerando que estão representados apenas os 20 primeiros autovalores, do total de 71 autovalores. Esse gráfico representa na variação do eixo vertical a variação das dimensões fatoriais e no eixo horizontal os primeiros 20 autovalores. Observa-se que estão inseridas 4 matrizes nessa análise, sendo a matriz real, representada pela linha composta de quadrados, a matriz nula, representada pela linha composta de losangos, a matriz nula 2, representada pela linha composta de x, e a matriz aleatória, representada pela linha composta de mais. Destaca-se 2 pontos importantes no gráfico, apontados pelas setas. A seta da esquerda representa a dimensão fatorial estatisticamente igual entre o quarto valor da matriz real e o quarto valor da matriz nula, enquanto a seta da direita representa a dimensão fatorial estatisticamente igual entre o sétimo valor da matriz real e das matrizes nula, 2 e aleatória. Também deve-se notar que os valores iniciais da matriz nula são superiores da matriz nula 2, indicando uma possível hiperestrutura marginal. Para avaliar qual modelo nulo seria o mais adequado, visto que os modelos apresentados aqui não são os únicos possíveis, utilizou-se o programa COMPASS, Community Pattern Simulation, para simular diversas formas de matrizes e incluir diversos fatores. E o gráfico aqui mostrado representa o primeiro experimento realizado contendo matrizes simuladas com 2 dimensões fatoriais, tendo os 2 primeiros eixos fatoriais bem maiores do que os demais, sendo que os modelos apresentados anteriormente mostraram resultados satisfatórios, confirmando que existem apenas 2 dimensões significativas. Neste outro gráfico elaborado, representa o segundo experimento de simulação. O decaimento dos autovalores é relativamente contínuo, sendo que o modelo nulo revelou 2 dimensões fatoriais existentes e manteve as marginais fixas. Esse modelo nulo ainda não é bem conhecido quando se trata de sua sensibilidade. Assim, é necessário ainda observar a variação do tamanho da matriz, o número de dimensões impostas aos dados, além de utilizar outros modelos nulos. Entretanto, o trabalho realizado surge como uma ferramenta para se obter uma maior quantidade de informações, utilizando modelos nulos em técnicas de ordenação, sendo esta uma boa abordagem para se determinar o número de dimensões ecologicamente significativas.